Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. Um prazer imenso de eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber aí. Muito obrigado por isso. Sim, outro sim, a senha do canal é @oirmãozinho7969. Você digitar nessa senha no YouTube, vai aparecer embaixo à direita do seu celular uma foto pequena do irmãozinho. Você clica nela, abre uma maior em cima e você clica de novo e abre os vídeos para você, tá? Assim é no meu celular. Desculpa. Outro sim, eu sou um cristão, eu não pertenço a nenhuma denominação. O meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir, ensinar para você quem é Jesus, aonde Jesus vive e o que ele pode fazer por você. Este é minha proposta, tá? E os versículos que eu estou fazendo no vídeo, aqueles que estiverem em parábola, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir ele para você, ouvir, entender e compreender o que está escrito. Este é meu propósito aqui, se o Senhor me permitir. Outro sim, perdão. Quem é Jesus? Jesus é o criador de todo o universo. Tudo que existe foi ele que criou, tá? Não existe nada criado por outro ser nenhum. Todo ser, tudo que foi criado foi por ele. Porque Jesus e Deus é uma só pessoa, tá? E o Espírito Santo. Não existe três deuses, dois deuses, não. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um só. Se eu falei Jesus, eu falei Deus, eu falei o Espírito Santo. Eles são uma só pessoa. Não existe três pessoas, não, tá? Então, tudo foi criado por ele. Nós, seres humanos, fomos criados exclusivamente para o Senhor Jesus, para carregarmos o santuário dele, o Espírito Santo dele que habita em nós. Para isso nós fomos criados, para carregar esse Espírito Santo. Nosso corpo é santo. Eu estou sempre falando, toma cuidado com os pecados gravíssimos. Toma cuidado, você pode perder a sua salvação, que é exatamente o Espírito Santo, tá? Nosso corpo vai para a terra. O que salva em nós é esse Espírito que é dono da nossa vida. É ele que se salva, viu? É só para você ter ideia. A salvação está nesse Espírito. Então nós precisamos tomar bastante cuidado para que nós não perdemos esse Espírito, tá certo? Então Jesus vive dentro de mim, dentro de você. É o Deus, tá? O próprio Deus vivo. Em Espírito. E o que ele pode fazer por você? Tudo que você imaginar, o Senhor pode fazer por você. Só que tem um pequeno probleminha. Existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é você fazer a vontade do Espírito ou a vontade da sua própria carne. A sua própria carne é você estar em ostentação. Tudo é para mim, tudo é meu. Isso aí você está fazendo a sua carne. Agora, quando você está trabalhando honestamente, ganhando seu dinheiro, ajudando o seu irmão na medida do possível, só fazendo as coisas boas, você está em espírito. Nessa condição, você pode pedir o que você precisar para o Senhor Jesus, que ele vai te ajudar. Aí, você recebeu aquilo que você pediu, você vai lá no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, lá está escrito assim: entra para o teu quarto, clama o Senhor secretamente, ele secretamente te ouça e conceda o desejo do seu coração. É isso que está escrito lá. Ali você entra e faz o seu pedido, o seu clamor, ou agradece. É o mesmo lugar, você vai lá, tanto você pede, cada vez que você receber uma graça que ele te deu, você vai lá e agradece o Senhor Jesus, tá? Ele não manda você gritar no meio da rua, não. É lá no seu leito, no seu quarto. É isso que você precisa agradecer. Que ele está tão pertinho de você que quando você pensa, ele sabe o que você já pensou. Ele só quer que você peça ou agradeça a ele também, tá? Este é quem está no Espírito. Agora, se você está na carne, na ostentação, só que é meu, é meu, é meu, você está nesse mundo, você sabe que se no mundo você está fazendo coisa errada, as coisas erradas te atraem também. Se você está no mundo desse aí, no mínimo você já tem um revólver na cinta, ou está guardado esperando por qualquer tipo de coisa ruim, o pensamento para matar o seu irmão, para extorquir seu irmão, passar uma droguinha para ele, prostituir. Você vai na casa da mulher casada, não está nem aí, porque você tem um revólver. Quer dizer, você está cometendo um pecado gravíssimo. A sua condição, você só pode fazer um pedido para o Senhor Jesus, para que ele possa tirar você desse lamaçal que você se encontra. Aí, quando você perceber que está
fora, você vai lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, agradece ele por ter te tirado de lá, aí você pode clamar a ele, pedindo para ele aquilo que você precisa, porque você não tem que voltar para ali mais. Porque aí já teve o arrependimento. Se você já quis sair de lá, resolveu vir para o Espírito, porque já teve o arrependimento. Sem arrependimento, você não aproxima de Deus, tá? Sem o arrependimento. Se você não se arrepender, você não se aproxima. E você estando nesse caso, agora que você está sabendo que o Espírito Santo habita em você, a sua vida, esse Espírito, se você vai cometer o pecado sabendo disso, não é contra o irmãozinho que você está cometendo o pecado, não, meu irmão. É contra o Espírito Santo que está dentro de você, é contra ele que você está cometendo o pecado. Aí é o seguinte, para você ficar mais contente, você vai lá no mesmo livro, o livro de Mateus, só que o capítulo é o 12 e o versículo é 31 e 32. Lá está escrito que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Aí a escolha é sua. Se você quer continuar no pecado ou se você quer sair do pecado e vir cá para o Espírito. Se você sai do pecado, deixa o pecado e vem para o Espírito, você é tratado igualzinho aquele outro que não tinha pecado nenhum. É só para você ter ideia, tá? Você virou outra pessoa porque teve o arrependimento. E aí você vai conseguir aquilo que você está precisando para que você se dê bem na vida e trabalhe honestamente e faz as coisas certas. Tá certo, meu irmãozinho? Isso aí é quem é Jesus. Eu quero trazer você aqui agora a palavra que nos interessa, a palavra do Senhor. Olha, a palavra hoje é o seguinte, é a tribulação. Hoje nós não sei, eu já escutei muitas pessoas falar, nós estamos no fim dos tempos, nós estamos na tribulação, nós estamos naquilo, nós estamos nisso. É porque não lê a palavra de Deus, tá? Eu vou te mostrar para você aqui agora o que é a tribulação que é falada na Bíblia. É aquela que veio para Israel, não veio para o mundo cósmico, não. O mundo que está dizendo ali na tribulação é o mundo de Israel. Porque o Israel era o povo que Deus escolheu para ele, tá? Então o juiz era contra aquele povo que rejeitou e não recebia as ordens dele. Não era contra o ser humano, todo ser humano não, tá? Era contra Israel. Eu vou te ver um versículo aqui que nós, para poder falar. Esse versículo está no livro de Atos, o capítulo 2 e o versículo 19. Ele diz assim: e mostrarei prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Aleluia! Você entendeu aqui, meu irmãozinho? Aqui eu vou te falar para você, esse aqui que tá, disse aqui, mostrarei prodígio em cima, no céu, é o seguinte, meu irmãozinho, chegando no final dos tempos, que era do juízo final, da tribulação, o final da tribulação, perdão, Deus deu tudo enquanto é sinal do mundo que você pudesse pensar, Deus deu o sinal para que o povo arrependesse e saísse daquela situação. E mesmo assim, porque tinha os sacerdotes que eram sabidos do assunto. Ia falar com o sacerdote, não, que Deus está abençoando nós, porque estava tudo corrompido. Então, Deus primeiro, olha só, durante um ano, no livro de Flávio Joséfo, diz que durante um ano teve um cometa em cima de Jerusalém em forma de uma espada. Um ano aparecia toda noite essa espada, que era um cometa, tá? E eles, não, isso é bênção que vai dar para nós, tá bom? Passou um ano. Aí Jesus tornou passar para eles mais outra consequência, que é os prodígios em cima no céu, tá? Aí à noite, os carros de guerra daquela época, tá? Era tipo uma charrete, era uma pessoa em cima montado com uma espada para guerrear, tá? Então, aqueles carros subindo gente, descendo gente, em cima das nuvens, tá? Em cima de Jerusalém. Um ano isso aí aconteceu, está escrito no livro, tá? E o povo não estava nem aí, e o sacerdote que dava as ordens, o sacerdote estava tudo corrompido, então já não conseguia, o Espírito Santo já não falava mais nada para eles, não entendia mais nada. Então, é o que ficou. Essa é a tribulação. Esse foi os sinais que foi dado no céu. O sinal que foi dado na terra, olha só,
Eles foram levar uma vaca para fazer a profecia deles lá que eles faziam lá do documento deles lá que eles faziam lá, diz que estava para agradecer o povo, para agradecer a Deus. Então, a, essa vaca que foram levados, que era para matar, para fazer o sacrifício, essa vaca pariu dentro da sala, pariu um cordeiro, que não existe uma vaca pariu um cordeiro, tá? E foi passado para os sacerdotes, eles não deram a mínima. Não, isso aí tudo é benção. Era para isso tudo benção, estava tudo corrompido, tá? Então, pariu um cordeiro. Isso aí foi antes do juízo final, tá? Aí depois de tudo isso, teve mais outros. A porta de Jerusalém, que era a fortaleza, ela abriu sozinha para o exército de Roma, que era o general Tito que tocava. Ela abriu sozinha, precisava de 20 homens para fechar essa porta. Ela abriu sozinha. O próprio general Tito falou com a turma dele: para esse portão ter abrido, Deus tem que estar do nosso lado. E estava mesmo. Eles eram mandados por Deus para o juízo final para Israel. Tá? Só para você ter ideia. Eles já tinham, Roma já tinha massacrado todo mundo que estava fora de Jerusalém. Judéia era a fortaleza, onde ficavam os reis. Tá? Então era fortaleza de lá, por causa de guerra, essas coisas. Por isso que Deus abriu aquela porta. E foi avisado que ele ia trazer um exército bem maior para fazer o juízo em Jerusalém. Os profetas tudo avisaram. Se você ler nos profetas, você vai ver Jeremias, Ezequiel, tudo avisou. E tem outros vários profetas. Então eu citei dois, tá? Mas tem vários profetas. Isaías, e foram avisados tudo. E eles não davam a mínima para o assunto. Não estava nem aí. Enquanto Deus não abriu o portão para o exército entrar, no caso, que foi para o general Tito, aí eles começaram a guerrear. E lá dentro, quem não queria ir para a guerra poderia sair para a escravidão. Então, os que não saíram para a escravidão foram tudo mortos. E algum deles, ouvindo a palavra que era falado na época, quem, quem tentar salvar a sua vida vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganhará. Isso é o seguinte, quem fez para a escravidão, ele só tinha um fôlego de vida. Quando acabou aquele fôlego de vida, acabou tudo. Não tem mais nada. Então é isso que acabou. E agora, os que ficaram, escutaram a palavra e ficaram para morrer, no caso, por causa de Jesus, quando Jesus morreu, quando ele ressuscitou, ele enviou o anjo dele e ressuscitou todas aquelas pessoas que haviam sido mortas por causa dele, e mais algum que já estava morto nos túmulos por causa dele. Naquela época a pessoa morria e o espírito ficava junto com o corpo no túmulo, tá? Então esses tudo foram resgatados, ressuscitados, tá? É o que está escrito no livro. É só para você ter ideia. Este é o juízo final para Israel. O povo de Israel morreu tudo, todos os que não morreram saíram para escravidão. No caso, o saíram para a escravidão, perderam de vez. Quando morreu, acabou de vez, né? Aí Israel foi o seguinte: o general Tito não entrou para matar o povo de Scar, ele não deixou entrar mais alimento. Então o povo com fome ou se entregava à morte ou à escravidão, ou no caso ia morrer de fome. Então tem relato que lá nesse tempo tinham as mulheres que tinham filho pequeno, que Jesus fala, ai das que tiver grávido, estiver amamentando, você pode ver que lá em Mateus 24 é falado isso aí. Então, resumindo, elas mataram os filhos para se comer, porque não dava a fome. Segundo a fome, não dá lugar a nada, tá? A fome cega a pessoa de tudo. O pensamento é só comida, mais nada. Uma matou os filhos para poder comer, porque eles não tinham nada para comer. Tinha gente demais, que era a festa de Pentecoste, e tinha todo mundo reunido para ir para Jerusalém, que era para adorar a Deus. Deus foi, fechou os portão, simplesmente chamou o general Tito, que seria o exército romano, para que viesse para guerrear contra Israel. Então matou todo mundo, e o que sobreviveu tinha uma turma que era de Jerusalém, que Deus mandou um oráculo. Oráculo é profeta, viu? Mandou um oráculo dele em Jerusalém para separar o povo escolhido dele e levar para Pérea, que não estava em guerra, tá? Então eles foram para Pérea, assim que acabou a matança, aí eles voltaram para Jerusalém.
tá? Foi o que sobraram de Jerusalém, é os escolhidos de Deus, viu? É só para você ter ideia. Esses voltaram para Jerusalém. E Tito voltou para Roma, porque já havia matado todo mundo, roubado não, porque naquela época não era roubo não, tá? Você ganhou uma guerra de um rei, você podia pegar o que você quisesse, porque era seu aquilo ali. Na época a lei era essa. Então não era roubo não, tá? Então os pergaminos, tudo tem Roma, que era dos judeus, de Israel. Tá tudo em Roma, os pergaminhos, ouro que o rei tinha guardado que tivesse valor, tudo foi levado ao general Tito. E alguns outros pertences que existiam lá, porque o povo foi tudo morto. Segundo o relato, diz que tinha enxurrada de sangue, porque naquela época era matado tudo à espada. Então, no que cortava o sangue do corpo, saía tudo, né? Cortava normalmente no pescoço. Então, diz que tinha enxurrada de sangue, diz que você não conseguia beber água, que não tinha onde que não tinha cadáver e sangue dentro, tá? É só para você ter ideia. Diz que aonde não tinha onde pisar, se quisesse pisar, tinha que pisar em cima dos cadáveres. O relato é esse aí. Este é a grande tribulação, tá? Ninguém passou dos que aceitaram Jesus. Os discípulos, Paulo foi morto 2 anos antes disso aí. E o que passou por ali foi só o João, o apóstolo João, que estava. Ele foi mandado lá para. Oh, meu senhor, o nome agora foi. Ele foi mandado, mas para morrer também, tá? Ele foi mandado. E sobreviveu porque Jesus tinha falado que ele ia sobreviver, né? Então ele e mais outras pessoas sobreviveram, que também não estavam em Jerusalém, tá? Outras pessoas, que nem da Pérea, do Egito, outras pessoas sobreviveram também. Mas agora, quem estava dentro de Israel foram todos mortos, menos o que Deus mandou levar para a Pérea. Isso aí é o juízo final, que foi para Israel, viu? Então aquele povo que tinha ali morreu tudo. E Jesus morreu exatamente para fazer do povo que existia, o povo de Israel, um só povo. Tanto o hebraico quanto o grego seriam os romanos, tá? É uma só pessoa, não existe dois homens mais não, que nem no começo. É um só homem que existe, tanto faz grego como hebraico. É uma só pessoa. O Brasil, hoje, no Brasil, é uma só pessoa. Hoje, no Brasil, é uma só terra, a mesma terra de Jerusalém. Isso que Jesus morreu. E para acabar os nossos pecados. Qual era o nosso pecado? Era a transgressão de lei. Esse que era o nosso pecado. Você estava na Torá, dentro da lei. Jesus morreu para acabar com esse mandamento. Então, hoje não temos mais este pecado. O pecado que nós temos hoje é esse da carne. Nós cometemos na carne. Este daí, quando você morrer, você não precisa ter medo. Não. Quando você morrer, ele é juízo final para ele. Você caiu na terra, esse pecado morreu. Acabou o pecado, tá? Por isso que hoje o Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você, de toda a humanidade, tá? Ele é a nossa vida, ele é que nos comanda. O que nós façamos ou não, é ele que decide, tá? Não é eu que decido, não. É aquele Espírito que está dentro de mim. Se aquele Espírito me conduzir numa vida boa, eu vou ter, não é que eu mereci, não. É por causa que o Espírito me levou até lá. Se acontecer uma vida ruim, é porque o Espírito te levou até lá também. Por quê? Você tem um Espírito, mas não sabe que tem um Espírito. Esse que é o problema. Hoje, essas pessoas que andam atrás de carro de som, de câmara e não sei o que é aí, falando de Deus, não sei o quê, são tudo, estão tudo com a cabeça contaminada, com lixo dentro da cabeça, tá? Não tem mais nada. Tão dopado por palavras erradas. Isso que essas pessoas fazem. Porque quando você sabe que tem um espírito de verdade, você não vai atrás de caminhão, para rua, para canto nenhum, gritando o nome de Jesus. Porque ele está dentro de você, é só de você pensar, ele já sabe. É só você entrar para o teu quarto, fechar a tua porta, clamar ao Senhor. Secretamente, ele secretamente te ouça e conceda o desejo do seu coração ou as suas petições, aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa é ali que você pede ele. Você não precisa falar para ninguém que você conseguiu uma benção. Você só fala para ele, meu senhor, muito obrigado, eu já tenho o que eu pedi ao senhor nas mãos. E voltou, precisou de novo, volta lá e pede de novo. Você pode pedir ele o ano inteirinho, sendo coisa que você precisa, tá? Uma casa para você morar, um carrinho para você dar uma passeadinha, um telefone que você necessita para contatar, que hoje sem um telefone é quase impossível você contatar alguém. Essas coisas,
Você quer uma roupa boa, boa, que eu falo, aquela melhor que a que a gente tem. Ah, eu não posso comprar, mas o senhor, se você pedir, ele te dá jeito para você comprar. Ele não vai te dar o dinheiro, não. Mas vai te conseguir um jeito de você ganhar esse dinheiro e você ir comprar. É assim que funciona, tá? As coisas com Jesus. Por isso que eu estou pregando. Quem é Jesus? Porque a maioria das pessoas não sabe quem é Jesus, ele viu falar. Jesus vive dentro de todo ser humano, todo, preto, branco, pardo, a cor que existia, ser humano, Jesus está dentro. Aí está aleijado, Jesus está dentro, não sei porquê, mas Jesus sabe que ele está naquele corpo que está lá, mas está. Enquanto você estiver vivo, o Espírito Santo está dentro de você. Agora, se você morreu, aí o Senhor Jesus já recolheu aquele espírito. Aí nós estamos prontos para enterrar, tá? Pecado acabou tudo, não morreu com pecado ali, quando você morreu, o pecado acabou, porque os bichos já começam a destruir o teu corpo, tá? Então é só para você ter ideia, este é o juízo final que está na grande tribulação. O juízo final vem em seguida, acabou a tribulação, entrou o juízo final. E nós vamos falar do juízo final também, tá? Mas ele vem em seguida. E aí é mais ou menos a mesma coisa, tá? É só continuação da grande tribulação. Tá certo? Meu irmãozinho, minha irmãzinha, graça e paz para todos vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.